Olá, meu nome é Abel Klering e hoje a gente vai aprender como diagnosticar essa aqui, ó, a peça mais trocada na oficina hoje, a sonda lambda. E por que eu vou te ensinar isso? Porque ela pode ser tanto defeito nela mesma, quanto o reflexo do defeito de outro sensor, tá? Nós vamos fazer isso utilizando o multímetro e o osciloscópio. No multímetro vamos ver as escalas de tensão contínua, resistência e frequência. E no osciloscópio fazer o diagnóstico dos dois circuitos através de imagem. Quais são esses dois circuitos? O circuito de aquecimento e o circuito de sinal, tá? E também vamos falar sobre as duas sondas, a sonda pré-catalisador e a sonda pós-catalisador. Aí está um erro muito comum entre os mecânicos, que é confundir como o funcionamento da sonda pré-catalisador e da sonda pós-catalisador. Fique tranquilo, a gente vai ver tudo isso na prática. Agora vamos falar das três escalas que a gente vai usar nesses caras aqui, no multímetro. Eu peguei tanto o multímetro com as escalas normal, quanto o multímetro com a escala automática, porque você aí pode ter qualquer um desses dois tipos de multímetro, tá? Então, na escala de tensão contínua, eu vou testar o meu sinal e eu vou testar o meu aquecimento, ok? Em resistência, eu vou testar o quê? A resistência do aquecimento. A gente vai ver agora para frente, os dois fios de cor igual é do aquecimento, tá? E em frequência eu vou testar o sinal PWM de aquecimento. Esse PWM ele ficou mais conhecido depois que começaram a utilizar o osciloscópio, tá? Mas você também consegue testar ele utilizando o multímetro, não é só com o osciloscópio que você consegue testar ele também. Então a gente vai falar dessas três escalas de uso do multímetro e também ver esses funcionamentos direto na tela do osciloscópio. Bom, agora então vamos falar do conector. Lembrando que a gente está falando da planar e da estreita, então elas têm 4 fios, ok? O que é que tem que vir em cada um dos 4 fios? Lembrando que eu gosto de falar que são dois sistemas, a parte de aquecimento e a parte de sinal de referência, ok? Enviado para a minha central eletrônica. Então, o que eu vou ter em cada um dos 4 fios? Bom, eu vou ter um positivo de aquecimento e para tudo funcionar eu preciso de um positivo e um negativo, ok? Um negativo de aquecimento. Então, aqui o que a sonda ela faz? Ela aquece até aproximadamente de 300 a 400 graus Celsius. Bom, é aqui no aquecimento que as sondas se diferem. Por quê? Por causa do PWM, do sinal PWM. Na minha sonda planar, eu vou ter PWM, ok? Na minha sonda estreita ou na sonda convencional, eu não tenho PWM. Ok? Então, aí que se difere. Por quê? Porque na estreita, o meu negativo vai ser um negativo constante. Já na minha planar, eu vou ter um negativo pulsante, PWM. Lembrando que o PWM é onde ele tem? Ele tem justamente no aquecimento. E só tem o PWM a sonda planar, a sonda estreita ou a sonda convencional não tem, ok? Lembrando que a planar, os dois fios de aquecimento, que geralmente são de cor iguais, branco, estão um do lado do outro. Mas então, como é que funciona um PWM? A gente viu que no conector da sonda lambda tem 4 fios. 2 fios desse aqui, um é o positivo de aquecimento e outro é negativo. Para todo sensor, todo sistema funcional, o que ele precisa? Um positivo e um negativo para funcionar. O PWM se encontra no negativo de aquecimento da sonda lambda, ok? Então, um fio vai ser o positivo, que vai estar constante ali conforme o carro ligado, 13 volts, 14 volts. E o meu pulso PWM vai ser negativo. Sendo ele negativo, a sonda lambda sempre vai estar ligada quando eu tiver um positivo e um negativo. Por que a sonda ela liga e ela desliga? Por causa do aquecimento. Porque quando o carro alcança lá os seus 300, 400 graus Celsius de aquecimento, ela não precisa continuar aquecendo.
Então ela liga e desliga só para manter o seu aquecimento da sonda, para então fazer a sua leitura. Então, no negativo ele está desligado, off, positivo com positivo, desligada a sonda. E assim ela vai fazendo, ligada, desligada. Por fazer esse fenômeno de ligar e desligar, ela vai gerar o quê? Uma frequência que a gente vai conseguir com o multímetro testar em hertz. Essas frequências sempre vão ser números redondos. Então, geralmente, as sondas, até hoje que eu tenho catalogada, elas têm 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz ou 20 Hz, ok? 20 Hz já é o exemplo do Logan, que é o Renault, que tem a frequência de 20 Hz. Então, 20 Hz, tanto na minha sonda pré-catalisador, quanto a sonda pós-catalisador, vai ter uma frequência. Esse PWM vem da onde? Da onde que vem essa informação? Essa informação vem da minha central eletrônica do motor. Na verdade, não informação, e sim alimentação, ok? Então, se eu tiver, por acaso, um possível problema na frequência do PWM de aquecimento, eu posso ter um problema interno da central eletrônica. Por isso é sempre interessante a gente fazer esse tipo de diagnóstico para saber se o meu problema é chicote elétrico, se é realmente a sonda lambda ou se o meu problema está na central eletrônica. A escala de tempo que eu devo utilizar para testar o aquecimento da sonda é primeiramente usar em 1 segundo. Sempre o que tem depois dos pontos, no caso esses 3 zeros, você elimina ele. Então 1 segundo. Aqui no caso são 500 milissegundos, ok? Bom, vamos voltar aqui para 1 milissegundo. Então eu já configurei o quê? O meu eixo horizontal. Observa que ele preenche cada quadrado desse a cada 1 segundo. Isso quer dizer que o quê? Que daqui até aqui eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Então aqui é o eixo horizontal, que é o meu tempo. Para configurar o meu eixo vertical, que é a minha tensão, como eu vou utilizar só os 2 primeiros canais, o 1 e o 2, então eu vou desligar os outros 2 canais, ok? Beleza, desligado eles, eu vou pôr por divisão 5 volts cada um. Tanto o canal 1 quanto o canal 2, tá? Observe o quê? Que aqui, ó, onde eu estou movimentando essa linha, é a minha linha do zero. Então, eu vou deixar minha linha do zero aqui, ó, bem na primeira pontilhada. Isso significa o quê? Que daqui até aqui eu tenho 5 volts, daqui até aqui eu tenho 10 volts e daqui até aqui eu tenho 15 volts por divisão, ok? O canal 1 está tensão contínua e o canal 2 está tensão alternada. Eu preciso colocar a alternada também contínua, porque o que importa no meu canal é que ele seja contínua. Então eu venho nessa configuração aqui e coloco em DC, ok? Vou colocar uma ondinha aqui, vou botar essa aqui um pouquinho mais baixa. Para começar o nosso teste, vamos ligar o carro. Então o nosso primeiro procedimento de teste do aquecimento é o quê? Vamos ligar o meu multímetro, tá aqui meus 2 cabos, tá? O preto e o vermelho, ligado nos 2 fios de aquecimento. Agora, de começo, eu estou verificando o quê? A minha tensão contínua. E também estou utilizando 2 canais do meu osciloscópio. O meu canal 1, amarelo, está ligado no positivo e o meu canal azul está ligado no negativo. Nesse caso, esse negativo, ele é um sinal PWM. Então a gente consegue observar primeiro o valor em tensão. Observe que no multímetro ele está dando 12,95. Já no meu osciloscópio ele dá 14 volts. Essa diferença de tensão é justamente por causa do meu sinal PWM. Essa é a função do sinal PWM, também baixar a tensão. Porque momentos ele está ligado, momentos ele está desligado. Agora, outra coisa que a gente também pode fazer é o quê? Se eu colocar aqui, ó, no meu multímetro em frequência, vai dar 20 Hz, que é a frequência de aquecimento.
dessa sonda. Esse carro aqui é um Renault Logan 2013, ok? E observe no osciloscópio, na tela do osciloscópio, ele também está dando os mesmos 20 Hz. Então o que eu estou mostrando aqui nesse vídeo? É que você consegue testar tanto a minha tensão do aquecimento, quanto a minha frequência do meu sinal PWM. Para a gente ver melhor como funciona esse sinal PWM, a gente pode ir diminuindo o tempo dele aqui, ó. 200 milissegundos. Vamos botar aqui, ó, 50 milissegundos. Então o que eu tenho? Vou botar menos ainda para ficar mais limpa ainda a onda, ok? Então o que eu tenho aqui? Observa que eu tenho aqui, ó, na minha linha amarela, 14 volts e a minha frequência de 20 Hz desligado aqui em cima e ligado aqui embaixo. Se eu colocar uma linha em cima da outra, ó, eu consigo observar justamente aquilo que eu falei no quadro, ó. Positivo com positivo, desligado, positivo com negativo, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. E assim que é o funcionamento PWM do aquecimento da sonda lambda. E assim a gente conclui a primeira fase do teste, que é o teste do aquecimento da sonda, tá? Bom, e vamos falar então do meu sinal, que é a parte mais importante, que é a parte onde eu vejo se a mistura está rica ou se a mistura pobre. O meu sinal também vai ser um sinal positivo. Então, para eu testar esse sinal da sonda lambda, eu conecto a ponta preta do meu multímetro lá no negativo da bateria e a minha ponta de prova vermelha eu conecto aqui no sinal. Lembrando que a escala para eu testar o aquecimento no meu multímetro, eu vou colocar em 20 volts, porque eu estou testando 12. Agora, no meu sinal, eu vou vir e pôr na escala de 2000 milivolts. E por que eu ponho nessa escala? Porque o meu sinal, ele varia entre 50 milivolts a 950 milivolts. Então, como o máximo do meu sinal é 1 volts aproximadamente, eu ponho na escala de 2000 milivolts para fazer a medição desse sinal, ok? Bom, como são circuitos positivo e negativo, aqui eu também vou ter positivo e negativo. Esse negativo serve como uma referência do sinal. Agora você pode me perguntar, bom, Abel, mas eu não sei fazer a identificação da minha planar estreita. E eu gosto de falar o quê? Que a diferença entre a planar estreita, você pode visualizar ela através da cabeça da sonda. Então, na minha sonda planar, os meus 2 fios são a minha referência para dizer se ela é uma planar ou uma estreita. Eu vou ter o quê? Um branco, que geralmente são cores iguais, o aquecimento, e outro branco também, um do lado do outro. Já na minha estreita, eu vou ter um fio de aquecimento de frente para o outro. Então, através da cabeça do elemento sensor da sonda lambda, eu consigo identificar se ela é uma sonda planar ou se ela é uma sonda estreita. E o mais importante para mim é também saber o quê? A resistência de aquecimento da minha sonda lambda. Lembrando que a resistência você testa com o conector desligado, ok? A minha resistência da minha sonda planar, ela varia de 8 ohms a 11 ohms, ok? E sendo a minha estreita, ela varia de 2 ohms a 7 ohms. É claro, conforme a evolução dos carros, esses valores podem mudar. Então agora nós vamos falar sobre o sinal da sonda lambda, tanto o sinal da pré-catalisador quanto o sinal da sonda pós-catalisador, ok? No meu osciloscópio, aqui eu já montei um gráfico do osciloscópio, como que eu faço a configuração do osciloscópio? Para testar a sonda lambda, eu configuro no meu eixo horizontal, que é o tempo, eu configuro em 1 segundo por divisão, ok? Já no meu eixo vertical, aonde fica a minha tensão, eu configuro 200 milivolts por divisão, ok? Mais ou menos em 450 milivolts é onde eu tenho a minha mistura ideal.
Acima de 450 milivolts eu tenho mistura rica, abaixo de 450 milivolts eu tenho a mistura pobre. Bom, eu acredito que não seja novidade para ninguém como que trabalha então o meu sinal da sonda lambda. O meu sinal da sonda lambda, ele vai mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. E assim ele vai configurando conforme o tempo. A primeira análise que a gente tem que fazer nessa onda é o quê? Verificar se o meu tempo em que ela fica mistura pobre é o mesmo tempo em que ela fica mistura rica. Se ela fica, digamos, 1,5 segundo pobre e 1,5 segundo rica, a mistura está ideal. Isso aqui é um perfeito funcionamento de uma sonda lambda. Agora, se eu tenho, vamos dizer, uma sonda que ela fica muito tempo rica e pouco tempo pobre, o que significa isso aqui? Que eu tenho uma sonda tendendo a rica. Digamos que ela fica rica 3 segundos e aqui ela fica pobre apenas 1 segundo. Isso aqui não é um defeito de sonda lambda, mas eu tenho um reflexo de uma possível má queima ou um bico injetor gotejando, enfim, o problema não está nela, é reflexo do defeito de outro problema. Se eu tenho isso aqui, ótimo, perfeito funcionamento da sonda lambda, você descarta ela como um possível problema. Agora vamos citar outro exemplo. Se o sinal da minha sonda lambda, ele estiver aqui, ó, travado, toda a vida ele travado, opa, isso aqui ele está me dizendo que o meu sinal da minha sonda lambda está rica direto, né? Então, isso aqui ele pode ser um sinal travado, ok? Qual é o procedimento de teste? Como eu faço para testar quando uma sonda lambda está travada? Bom, se ela estiver travada em rica, isso significa que ela tem muito combustível. Para eu fazer um teste, nesse caso, eu faço o quê? Eu pego o meu bico de ar, todo mundo tem compressor na oficina, eu pego o meu bico de ar, vou lá na cabeça do corpo de borboleta, bem na entrada nela, e com o bico de ar, injeto ar. Se o meu sinal, por acaso, ele pegar e der uma pequena descida e voltar, opa, o que está dizendo isso? Que o trabalho da minha sonda lambda está ok, porque o trabalho que ela deve fazer é justamente oscilar. Então, em caso de travada em rica, eu injeto ar. Agora, se eu tiver uma sonda travada em pobre, pobre direta, qual que é o procedimento? Ela está me dizendo que ela está pobre, com pouco combustível. Então, nesse caso aqui, o teste que eu faço é fazer a injeção de combustível, um tipo de combustível, um desengripante, um descarbonizante, enfim, qualquer tipo spray que tu tenha de combustível. Se ela pegar na entrada do corpo de borboleta e injetei combustível, ela pegou e deu uma leve oscilada, oscilou e voltou o meu sinal a ficar travado, isso significa o quê? Que tu tem o perfeito funcionamento da sonda lambda também, que ela não é um defeito nela. Agora, se nesse caso você injetou combustível, o meu sinal continuou travado naquele valor, aí sim, eu já tenho um defeito na sonda lambda, você 100% de certeza você pode trocar ela, que um dos teus problemas no teu carro tá ali na sonda lambda. Ok? Então esses são os procedimentos de teste da minha sonda lambda. Aqui, lembrando, a gente está falando da minha sonda pré-catalisador, ok? Bom, agora vamos falar do quê? Do meu sinal da minha sonda pós-catalisador. É nessa hora que muitos mecânicos confundem, até mesmo eu, quando não tinha esse conhecimento, eu pensava que as duas trabalhavam juntas. Mas na verdade, cada uma tem o seu papel. A minha sonda pré-catalisador, que é a sonda, que é essa imagem aqui, que ela oscila entre rica e pobre, ela tem uma função, que é regular o meu tempo de injeção. Joga mais combustível, menos combustível. Agora, a minha sonda pós-catalisador, ela tem uma única função. Ela não regula o tempo de injeção.
A função dela é medir a eficiência catalítica, para saber se ela está filtrando os gases nocivos que são jogados para a atmosfera. Então, a sonda pós-catalisador, ela tem a diferença da minha sonda pré-catalisador, que ela não oscila o sinal. Então, a minha sonda pós-catalisador, ela fica travada. E nos momentos em que eu der uma acelerada, ela vai oscilar, mas vai voltar a ficar travada. Dei mais uma acelerada, volta a ficar travada. Então, a grande característica e função da minha sonda lambda pós-catalisador é uma única: medir a eficiência do meu catalisador, e ela tem as características de ficar travada. Agora, se a minha sonda pós-catalisador oscilar junto com a minha sonda pré-catalisador, digamos que as duas oscilem de forma igual. Isso quer me dizer o quê? Que eu tenho falha no meu amigo catalisador, que a minha falha não é a sonda. O catalisador, ele não é uma peça eletrônica para ser diagnosticada pela central eletrônica. Quem que diagnostica a eficiência do catalisador? A minha sonda pós-catalisador. Então, se as duas sondas, eu estou pegando o sinal das duas sondas, tanto o sinal da minha pré-catalisador quanto o sinal da minha pós-catalisador. Se as minhas duas sondas oscilarem igual, eu também não tenho um defeito na sonda, e sim tenho um defeito no meu catalisador. Nesse caso, o diagnóstico está concluído, oscilou as duas, defeito no meu catalisador, tá? A minha sonda pós-catalisador, ela foi fabricada e a engenharia fez com que ela ficasse travada. Por quê? Se acaso ela começar a oscilar aos extremos igual à minha sonda pré-catalisador, já vai acender a luz da injeção eletrônica e gravar um código de falha como ineficiência de catalisador, eficiência catalítica, ou alguns scanners dizem só catalisador, ok? Bom, e a pergunta que me fizeram é: Abel, se eu tiver problema em uma sonda lambda, eu tenho que trocar só uma ou eu devo trocar as duas sondas lambdas para garantir? Bom, se digamos tu tem a tua sonda lambda pré-catalisador travada em pobre e você já injetou o combustível ali e ela continuou travada, bom, você achou um defeito na tua sonda pré-catalisador. Agora sim, você pode trocar só uma sonda. Se tu tem problema na tua pré-catalisador, você deve colocar a sonda pré-catalisador da mesma marca que a pós-catalisador. Acontece o grande erro dos mecânicos, às vezes ele tem um defeito na minha sonda pré-catalisador, põe uma universal, uma sonda universal, e aqui bota uma sonda de outra marca. Sim, isso vai interferir na injeção eletrônica e pode te ocasionar num futuro problema, ok? Então o recomendado é, se você tem defeito em uma sonda, você pode trocar só uma sonda, desde que ela seja da mesma marca da outra sonda boa que você tem no carro. Se tu não entendeu até aí, fique tranquilo. A gente vai ver tudo isso na prática. Falando primeiro do meu multímetro. Quando eu vou verificar o sinal, eu vou usar numa escala menor, porque o meu sinal vai até 950 milivolts. Então, nesse caso aqui, ó, eu altero a minha escala para 2000 milivolts, para eu ter uma leitura perfeita aqui, ó, do meu sinal, ok? Então, o que eu tenho? Acima de 450, mistura rica, abaixo de 450, mistura pobre. Por que ele deu o sinal negativo aqui? Porque na hora de botar lá, esse cabo vermelho, no caso, eu coloquei no negativo. Se eu inverter ele aqui, ó, eu vou ter a mesma leitura, porém agora sem o meu sinal negativo ali, ó. Ok? Bom, vamos colocar aqui só para a gente não confundir, porque sempre a ponta de prova preta tem que ficar nesse com de comum, e a minha ponta de prova vermelha em volts, que é o que eu vou testar aqui, ó. Ok? Beleza. Agora vamos então fazer o que? A configuração do meu osciloscópio. Antes eu estava testando o meu aquecimento. Então, nesse caso aqui, eu vou limpar agora essas edições que eu fiz. Como eu tenho 5 volts e o meu sinal está abaixo de 1 volts, eu devo também
diminuir o meu tempo, vou colocar 1 segundo, que é a escala de tempo. Olha só como a amplitude da minha onda aqui é bem pequena. Então, a partir do momento que eu vou mudando a minha tensão, ele vai aumentando a onda, ó. Vai aumentando a onda. Opa, já está ficando melhor para a gente fazer uma interpretação. Ó, aí ficou perfeito. Tá? Aqui é onde a gente vai fazer a interpretação. Então, o que eu tenho aqui nesse canal amarelo? No meu canal amarelo, eu tenho um negativo. E o meu canal azul, meu canal 2, eu tenho o meu sinal da sonda oscilando. Tá? O legal é que eu posso também aumentar um pouco esse tempo para ela ficar melhor a minha visualização. Vou deixar em 500 milissegundos aqui, ó. Ela já fica melhor. Então, quando ela está nessa parte aqui em cima, mistura rica. Quando está na parte de baixo, mistura pobre. Essas ranhuras aqui, ela pode ser duas coisas. Tanto uma falha de aterramento no meu sinal, quanto uma sujeira que pode ter pego ali na agulha no momento de espetar no conector da sonda, tá? Então, eu estou querendo mostrar justamente o que é que tem nos dois fios. Um é o negativo e o outro é o meu sinal. A gente observando isso no meu multímetro, acima de 600 rica, abaixo de 400 pobre, acima de 400 rica. Então, como que é feita a leitura aqui com o multímetro? Mistura rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. E assim ela vai fazendo a sua leitura por completo, ok? Se eu vir aqui, ó, e colocar numa escala errada de leitura, em 200 milivolts, o que ele vai falar? Ele vai me dar um valor infinito, que é o OL. Então, o ideal da escala ser usada para o sinal da sonda é sempre em 2000 milivolts. Observa o seguinte, a minha sonda pré-oscilando e a minha sonda pós-travada. Esse é um perfeito funcionamento da sonda lambda. Se ela estiver oscilando igual à primeira, eu tenho uma falha no catalisador. Outra coisa muito interessante de a gente analisar aqui na onda também é a quantidade de tempo em que ela fica rica e a quantidade de tempo que ela fica pobre. Observa aqui, ó, o mesmo tempo em que ela fica rica é o mesmo tempo em que ela fica pobre. Mesmo tempo em que ela fica rica é o tempo em que ela fica pobre. Então aqui eu tenho um perfeito funcionamento de sonda lambda. Ok? Lembrando que configuração dos canais sempre em 200 milivolts, ó, as duas. E o tempo, 1 segundo. Nos osciloscópios da Hantek, você elimina o que tem depois do ponto. Então, fazendo análise dessa onda aqui, observe que o mesmo tempo em que ela fica pobre, o tempo aqui, ó, ela pobre, é esse tempo aqui, ó, joga mais combustível central, jogou mais combustível. Então, a análise que a gente faz na sonda lambda é justamente ver se o tempo de rica é o mesmo tempo de pobre, ó. Então, aqui rica, mesmo tempo pobre, mesmo tempo rica, pobre. E assim ela vai fazendo a sua leitura. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de diagnóstico na injeção eletrônica, utilizando tanto o multímetro quanto o osciloscópio. Eu espero ter contribuído em termos de conhecimento para o dia a dia de vocês. Curtam também a nossa página no Facebook e o nosso canal do YouTube. E até o próximo vídeo.